ele parava, se assentava e explicava para eles o que eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer, como as coisas iriam acontecer. E é interessante nós vermos a maneira em que Jesus desenvolve o relacionamento com os discípulos ou com a multidão através do ensino. É um princípio que nós vemos ele inserir novamente quando você chega em Mateus 28, quando ele fala sobre a grande comissão. Diz então: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizem as pessoas e ensinem as pessoas. Então ele mostra o ensino como algo que deve ser prioridade nos nossos relacionamentos. Isso então ele está falando porque ele fez. O caminhar com a multidão, com os discípulos, nada mais é do que fazer discípulos. Jesus ensinava, Jesus era o professor, Jesus era o mestre de todas aquelas pessoas. Dava então grandes lições para eles em todos os momentos, pela compaixão que ele tinha, demonstrando a esses então amor através do tempo, né? Parava, falava, ouvia, dialogava. O ensino então de Jesus em todos os momentos ele recebe bastante destaque. Quando nós falamos sobre isso, então entendemos que nós, quando passamos a crer em Jesus, nós nos tornamos discípulos dele. Nós passamos a olhar a ele, ouvir aquilo que ele nos ensina para viver conforme a sua vontade. Mas assim nós também somos chamados a fazer outros discípulos, né? Somos chamados a levar outras pessoas a Cristo através do mesmo caminho, através do ensino. Isso nós fazemos em casa, nos lares, né? Você discipula os seus filhos, discipulam os filhos, discipulam os irmãos, né, uns aos outros. Há ensino dentro dos lares, mas isso também acontece no meio da igreja, né? Há ensino entre os irmãos. O discipulado, as parcerias, o acompanhar uns aos outros, isso também está presente dentro da igreja. Então nós, quando pensamos sobre este princípio do ensino, você precisa então se questionar, sendo um discípulo de Jesus, quantos você está ensinando? Porque isso faz parte do nosso relacionamento, das nossas vidas. Jesus diz para nós então vivermos ensinando as pessoas em todos os momentos para que elas possam se tornar como Ele. Para pensar um pouco então sobre este princípio que Jesus traz no seu ministério, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, onde vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é diante da Tua palavra que nós estamos neste momento, para poder aprender a entender a Tua vontade, e nós pedimos ao Senhor neste instante que nos dê
sabedoria. Senhor, ilumine a nossa mente através do Teu Espírito, para podermos compreender a verdade do Senhor e assim ser edificados, caminhar a Deus em maturidade, compreendendo o desafio viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então nós vemos aqui nesse texto a experiência do apóstolo Paulo, quando ele então se relaciona com os tessalonicenses para que possam se tornar discípulos de Cristo Jesus. O ensino presente de forma eficaz na vida de Paulo e na maneira como ele então conduziu a sua visita até aquela cidade para mostrar as boas novas àqueles que ainda não conheciam ao Senhor. Ele passa então o capítulo 2 e capítulo 3 tentando defender inicialmente a sua mensagem, porque ele tinha sido expulso da cidade quando ele tentou pregar o evangelho. Então eles tentam desacreditar a mensagem de Paulo. Então nessa carta ele começa essa defesa em prol daquilo que ele estava anunciando. E nessa defesa ele vem trazer então o primeiro princípio que ele nos mostra para tornar esse ensino eficaz nessa conversa, nesse discipulado, nessa parceria que nós podemos com sejam os perdidos ou até mesmo com os irmãos na fé. E ele vem trazer isso para nós, então, em alguns desses versículos. Versículo de número 2, onde ele vem trazer, então, no trecho, nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus, né? Ele diz, então, que eles tiveram ousada confiança em Deus, apesar da situação, para anunciar o evangelho de Deus. Versículo de número 2. No 4, ele repete a mesma expressão. Ele recorda, então, foram aprovados por Deus a ponto do Senhor confiar a eles o evangelho para eles, então, anunciarem. Versículo 8, ele repete mais uma vez, quando ele, então, diz, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus. E ainda no versículo de número 9, ele repete a expressão quando ele diz, depois do trecho que nós lemos aí, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutamos para não vivermos às custas de nenhum. Vos proclamamos o evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo, para defender inicialmente o seu discurso, para mostrar àquelas pessoas que o que estavam dizendo, que haviam expulsado ele da cidade, não era verdade, então ele começa a enfatizar na sua carta que o ensino que foi deixado para eles não era baseado naquilo que ele criou. Ele não teria capacidade para criar algo tão grandioso, mas ele então remete a este anúncio, remete a esta mensagem que ele levou aos Tessalonicenses ao próprio Deus. Ele reforça então nesse momento que um dos princípios aos quais ele utilizou em Tessalônica foi pregar a mensagem correta, foi anunciar o evangelho que não era dele, mas que é de Deus, para que ele então possa ver as almas, como viu aqueles em Tessalônica, se converterem ao Senhor. O que nós vemos então Paulo mostrar àquelas pessoas é que o que transforma a vida dos perdidos, como também o que transforma a vida dos irmãos quando estão precisando de um auxílio no meio do discipulado, é o verdadeiro evangelho. É a palavra do Senhor, quando anunciada, que tem autoridade e não aqueles que anunciam. Paulo está enfatizando isso, Não era ele quem tinha criado, ele apenas estava sendo ali o condutor, o mensageiro das boas novas sobre Cristo Jesus. Quando nós pensamos no relacionamento que Jesus nos ordena a fazer, de discipulado, de ensino uns aos outros, nós precisamos lembrar desse princípio. Nós falamos com as pessoas através das Escrituras para que Deus trabalhe nelas. Ensinamos, consolamos com a palavra para que Deus possa então transformar a vida dessas pessoas e elas possam servir ao Senhor ou compreender pela primeira vez, se for alguém que ainda não serve, a Jesus, compreender pela primeira vez
a mensagem das boas novas. O que muitas vezes é deixado de lado, né? Nós esquecemos desses princípios e precisamos resgatar isso. Este relacionamento que Jesus nos fala para ter uns com os outros, com isto, inserindo a palavra de Deus, trazendo a mensagem correta. E é importante destacar que ela é correta, né? Porque muitos usam uma mensagem distorcida, e a mensagem distorcida não vai trazer efeito nenhum sobre a vida daqueles que estão sendo acompanhados, daqueles que estão ouvindo. Vai pregar o evangelho para alguém que ainda não conhece ao Senhor e não anuncia a mensagem correta, isso não vai surtir efeito, porque o Senhor não vai agir através daquele evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. A mensagem correta que Paulo vem trazer aqui nesse momento é lembrar então que há salvação apenas em Cristo. Ele anunciou isso aos Tessalonicenses, né? O que muitas pessoas e muitas outras religiões até não fazem. Falam sobre uma mensagem, mas que não traz a graça, uma mensagem que não traz a transformação por Cristo Jesus. Leva muitos até a fazer, né? Ou seja, adquirir pelo esforço. Então eu alcanço a salvação, alcanço o favor de Deus por aquilo que eu faço. É uma mensagem errada que as pessoas estão divulgando por aí, né? Paulo mesmo diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Nós somos salvos pela graça, que vem pela fé, né? Que é dom de Deus para as nossas vidas. Então, é algo que nós precisamos inserir, se não inserimos ainda, nos nossos relacionamentos. O ensino da mensagem correta. Mas aí há algo importante que nós precisamos destacar, que está em Romanos. Alguém pode ler para nós, por favor? Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, então, ele nos lembra que aqueles que ouvirem, professarem a fé em Cristo, esses serão salvos, mas eles não podem professar se eles não ouvirem a mensagem do Evangelho. E por isso, então, que ele questiona quem irá? Quem são aqueles que levarão essa mensagem correta para trazer transformação, para levar outros a Cristo, para auxiliar os irmãos na caminhada? Nós precisamos pensar sobre isso, né? Quem é o responsável por levar a mensagem correta? Quem deve, então, restaurar os seus relacionamentos para inserir o ensino da palavra? Quem deve fazer discípulos? E Jesus deixou bem claro para nós, Mateus 28, que isto é ordem para toda a igreja. Todos nós, então, caminhamos uns com os outros, ensinamos uns aos outros e precisamos, então, apenas reconfigurar em muitos momentos o que falamos, o que ensinamos, para que a palavra esteja inserida aí, faça morada nos corações e transforme aqueles que estão nos ouvindo. Paulo não teve uma passagem tranquila por aquelas cidades, né? O texto mesmo vem dizer que ele foi perseguido, né? Mencionei o que aconteceu em Atos 16, que ele então foi expulso da cidade, mas ele mesmo assim manteve então o seu foco na mensagem correta que ele tinha para transmitir para aquelas pessoas. Não abriu mão, né? Permaneceu então firmado no Senhor, naquilo que ele tinha para a sua vida. Mas ainda então, este primeiro princípio que nós vemos na revitalização dos relacionamentos para inserir o ensino, o segundo eu posso destacar está no versículo de número 7, quando ele diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo está nos mostrando aqui a maneira como ele se relacionou com os Tessalonicenses
para que eles pudessem ser ouvidos. Ele não abriu mão da mensagem correta que ele tinha para levar, apesar das lutas que ele passou, e ele se posiciona, então, a uma maneira diferente de agir, que faz com que o seu ensino também tenha um impacto, que as pessoas o ouçam. E aqui eu trouxe apenas o mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, onde você vê a expressão carinhosos, no mesmo sentido de bondoso, tá? E essa bondade, ele faz então a comparação do cuidado que uma mãe tem para com os próprios filhos. Se você for pensar então no que Paulo está vivendo, ele está numa cidade onde ele se propôs pregar o evangelho, está passando por lutas, não abre mão da mensagem que ele tem para anunciar e ainda cuida daquelas pessoas com carinho, com bondade, com brandura, porque ele está demonstrando amor por elas. E este amor é a comparação, então, da mãe que cuida dos próprios filhos, da ama que acaricia os filhos, né? E aqui você pode pensar comigo, né, como uma mãe olha para os seus filhos, né? Os filhos nem em todos os momentos eles são bonzinhos, né? Fazem tudo o que a gente espera, não é verdade? A gente ensina, mas eles às vezes fazem mais bagunça do que deveriam, né? A gente tem um exemplo em casa, o Vinícius pensam, mas em alguns momentos ele vira as gavetas de ponta cabeça, tira tudo do lugar, né? Criança, né? Às vezes ele tira as coisas do armário, e o que nós fazemos? Continuamos demonstrando carinho, sendo amáveis, bondosos, mansos, amando, né? O apóstolo Paulo está fazendo essa comparação, então que a mãe cuida dos filhos, independente da maneira como eles estão agindo, ela não vai abandonar, ela vai continuar olhando por eles, né? Ele está falando isso no momento em que ele está evangelizando os Tessalonicenses, pessoas que não eram fáceis de lidar, porque nem conheciam a Cristo ainda, e ele mostra então que ele se tornou para com eles bondoso por amor a eles, como ele vem dizer então, ainda no final do versículo de número 8, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então ele ama essas pessoas, ama ao ponto de oferecer a sua própria vida se fosse preciso, porque ele passa por lutas por eles, né? Qual mãe, qual pai não faz isso, né? Este cuidado, né? Esta entrega, este sacrificar-se para que os filhos estejam bem. E Paulo está falando sobre isso. Nos nossos relacionamentos, quando nós então nos colocamos, né, à disposição do reino para discipular, caminhar com os outros e ensinar a verdade, vão ter momentos que as pessoas elas vão falhar. Você já ensinou, você repetiu o ensino e a pessoa vai falhar de novo. Paulo mostra que devemos agir com essas pessoas com compaixão, com bondade. Não estou falando aqui que devemos então ocultar erros, mas que a compaixão, a misericórdia, a bondade vai nos fazer olhar para aquelas pessoas e amá-las e continuar ensinando, continuar caminhando com elas. Não desistir dessas pessoas, né? Às vezes a vontade de alguns que estão caminhando com outros é isso. Não, vamos desistir, porque já não tem jeito mais, já ensinei a mudança. Não é isso que as Escrituras nos mostram que devemos fazer, né? Devemos ser então compassivos, devemos amar essas pessoas. Nós vemos que este exemplo que Paulo então traz em sua vida é o exemplo do próprio Cristo, né? Ensinou os seus discípulos e nem todos estavam com ele no pior momento do seu ministério, né? Um exemplo é Pedro, confessa, questiona, não ouve os ensinos de Jesus, o trai ao dizer que ele não era discípulo, e ainda assim Jesus, depois da ressurreição, ele chama Pedro para estar junto com os outros. Pedro continua o seu ministério, pregando o evangelho, escrevendo as cartas, com paixão. A maneira de agir uns pelos outros na hora de nós ensinarmos, de discipularmos as pessoas, ela vai fazer então toda a diferença, né?
Inclusive, quando Paulo está falando com os Tessalonicenses, ele está falando com o amor que ele tinha, porque eles o conheciam. Veja no versículo 1, quando o texto então diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, eles conheciam, estavam perto, eles viveram junto com ele. Quando nós falamos então de relacionamento, nós falamos de compartilhar a vida, você mostrar que você sabe o que você está vivendo, e nisso as pessoas vão identificar seus erros, né? Você não está aqui para discipular pessoas, para levá-las a Cristo e mostrar para elas que você é uma pessoa perfeita, sem erros, que a sua família é perfeita, sem erros. Não. Você também é um discípulo de Cristo que está caminhando para ser a imagem do Senhor. Então, esse compartilhar de vida que Paulo tem com os Tessalonicenses é neste ponto. Eles o conhecem, eles sabem como ele demonstra amor. Eles sabem como ele, então, deu a própria vida, se fosse necessário, né? Mas pela dificuldade, ele se entregou por ele no momento de dificuldade. Então, isso é importante nos nossos relacionamentos, né? Sermos sinceros, conversarmos com as pessoas, deixarmos elas entenderem a nossa vida, a nossa história, para nós podermos então também ser ouvidos, né? E nós vemos aí que isso auxiliou Paulo na pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica. O terceiro princípio que eu destaco aqui então está dos versículos 4 a 6, quando ele então vem dizer: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, terceira questão que Paulo nos mostra que podemos destacar, que auxiliou no ensino dele, nos relacionamentos que ele estava construindo com os Tessalonicenses, é a própria motivação dele para fazer. Veja então, o que é que leva Paulo a ir até aquela cidade? O que é que leva Paulo a enfrentar todas aquelas situações? Ele busca então não agradar a homens, não a glória de homens, mas ele busca agradar a Deus, ele busca a glória do Senhor naquilo que ele está fazendo naquela cidade e tantas outras, não é? Então, o apóstolo Paulo, quando ele se colocava à disposição para viver com as pessoas, se relacionar, ensinando as pessoas, ele não buscava agradar às pessoas, nem a ele mesmo, né? Mas sim agradar a Deus. A motivação dele nos relacionamentos era honrar ao Senhor em todos os instantes, né? Você vê então isso quando ele coloca no versículo, quando eles foram maltratados, foram ultrajados em Filipos, nas provações ele suportou, por causa daquelas pessoas, né? Para servir ao Senhor em prol da vida daquelas pessoas. Então veja que o apóstolo Paulo estava disposto a passar pelas lutas, se sacrificando para poder cumprir aquilo que Deus então havia colocado em sua vida, em seu ministério, né? Quando você faz a leitura de Atos capítulo 16, você vai encontrar então que eles foram espancados até serem expulsos da cidade, simplesmente por se dispor a se encontrar com as pessoas e a pregar o Evangelho. E quando nós olhamos as viagens missionárias que Paulo faz, temos registrado em Atos, então, às vezes achamos milagroso, né? Algo extraordinário que acontecia. Ele simplesmente chegava à cidade, caminhava pelos lugares, encontrava com as pessoas e se relacionava com elas. Não há segredo na forma como Paulo chegava aos lugares para pregar o Evangelho. Ele tinha que ter contato com as pessoas, e nesse contato ele ensinava, ele cumpria a ordem de Jesus, ele fazia discípulos, levava a mensagem correta, tratava as pessoas com bondade, com carinho, com amor, visando sempre a glória de Deus. Então, passasse ele por provas ou não, ele estava ainda disposto a estar
pessoas, a ensinar aquelas pessoas, né? Porque o apóstolo Paulo então estava ali com a certeza do que Deus estava fazendo. Ainda no versículo 4, está aqui, ele recorda que Deus conhece o seu coração. O próprio Deus então que o aprovou para carregar o evangelho é aquele que prova o coração de Paulo, que também prova o nosso coração. Conhece qual é a nossa vida, conhece quais as nossas intenções, o que nós estamos dispostos a fazer quando nós estamos então servindo, quando nós estamos nos relacionando com outros, quando estamos ensinando alguém, qual é a nossa motivação. A Deus então pertence este conhecimento, Ele sabe o que nós então fazemos. Por isso ele diz então que ele não buscava qualquer tipo de linguagem para bajular aquelas pessoas, para agradar aquelas pessoas, para que elas pudessem ouvir ele de maneira mais clara. Não, a mensagem é a mensagem do evangelho, o evangelho que não é dele, o evangelho de Deus. Ele não queria agradar aos homens, ele queria agradar ao Senhor. A motivação então é a glória de Deus, que pudesse conseguir então algum resultado, que pudesse ser eficaz o ensino nos relacionamentos que ele estava se propondo naquele momento. A carta de Paulo a Timóteo, queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, vem falar então sobre esta preocupação com o ensino. 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Mais um. Isso, então Paulo nos lembra, haverão tempos, né, que as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, elas não querem, elas querem aquilo que agrada aos ouvidos, né? Isso é comum, né? No nosso tempo conhecemos pessoas assim, conhecemos lugares que se moldam para que as pessoas possam se sentir bem. E Paulo está nos lembrando então que a motivação não deve ser os outros, agradar os outros, mas sim ao Senhor. E esta é uma luta que nós temos como igreja, porque pregar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem, nós somos tentados a não falar tudo o que deveríamos falar com sabedoria, medo da reação das pessoas, com medo da rejeição das pessoas. E o texto mesmo diz: suportem as aflições. Paulo fez isso. Paulo em Tessalônica, Paulo em Filipos, Paulo em diversos momentos pregou o evangelho suportando as aflições, suportando as perseguições, porque a motivação dele era glorificar ao Senhor. Então nós precisamos mudar o ponto de vista, né, de quem nós somos diante do Senhor e o que nós estamos aqui para fazer. Se somos discípulos, temos que fazer outros discípulos, e só fazemos ensinando, caminhando com as pessoas, né? Você deve ter visto por aí, se não ainda acompanhou, mas havia uma discussão então sobre uma lei, a qual eles estavam chamando de lei da censura, que levantou ainda um discurso contra aquilo que estavam falando das Escrituras. Levantou-se então o boato de que não poderiam citar mais textos bíblicos na internet. Então fomentou-se uma discussão sobre isso. Mas é claro que você não deve citar certos textos bíblicos, porque eles são homofóbicos, eles são preconceituosos. Então há uma discussão na mente das pessoas com relação à verdade. Elas não concordam, elas não querem ouvir, elas não querem então se submeter à verdade das Escrituras. E o desafio que temos como igreja é caminhar com as pessoas, ensinando elas
a verdade, sem abrir mão daquilo que o Senhor deixou. Porque quando elas dizem que nós somos então preconceituosos, porque elas não conhecem, porque elas não entendem a verdade. E elas precisam de alguém que se levante para ensiná-las. Claro que talvez nós vamos ter o acesso, né, às mídias, aos jornalistas, mas nós temos os que estão perto, né? Temos os amigos, os parentes, assim como o Senhor usou Filipe na vida do eunuco, para ensinar, para expor a verdade daquilo que ele estava ouvindo, daquilo que ele estava lendo. O Senhor vai usar a vida daqueles que se dispuserem a discipular, a ensinar, quando tiverem a motivação correta, quando utilizarem a mensagem correta, a mensagem enviada pelo Senhor, e estiverem tendo uma postura que agrade ao Senhor, o modo de agir conforme Paulo nos ensina que ele fez em Tessalônica, sempre visando o amor e a compaixão. Então, o que nós precisamos questionar com relação a isso é qual é a nossa motivação para restaurar os relacionamentos quanto ao ensino que devemos levar nesses momentos. Momentos de discipulado, de acompanhamento, onde você, pela amizade uns com os outros, está ensinando aqueles que estão com você. O que é que então te motiva a fazer isso, buscar esta mudança, né? Porque através do ensino, nós vamos levar os perdidos, aqueles que não conhecem, né, a palavra até Cristo Jesus, também levar a recordação das boas novas aos nossos irmãos na fé. Muitas vezes esquecem, muitas vezes estão longe, muitas vezes precisam de alguém que os ajude a voltar ao caminho, e esse então vai ser o papel daqueles que conhecem, né? Nosso papel, a nossa tarefa. Então a igreja que vive o ensino nos relacionamentos, pelo discipulado, pela parceria, ela então está propensa a um crescimento saudável, porque assim o Senhor vai agir através da vida de cada um de nós, quando nos levantarmos para começar a restaurar os relacionamentos e em todos os momentos honrar ao nosso Senhor. Desejo então que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre sabedoria para analisar como nos relacionamos e restaurar, conforme as Escrituras então nos orientam, para que Deus seja honrado em todos os momentos. Alguém gostaria de acrescentar alguma questão a tudo que foi conversado? Ou algum questionamento sobre o texto que nós acabamos de fazer leitura? Então convido